Se o seu escritório cresceu, mas você continua fazendo tudo, talvez o escritório tenha crescido e você não. Pode parecer uma frase dura, mas pense na sua rotina. Você ainda atende todos os clientes? Você ainda confere todos os documentos? Você ainda responde todo mundo no WhatsApp? Resolve problemas da equipe? Você ainda aprova os pagamentos? Decide ainda quem faz o quê? E no final do dia ainda precisa encontrar tempo para fazer aquilo que realmente deveria fazer como dono do escritório. Se você si identificou com essa situação, talvez exista um problema de gestão que esteja limitando o crescimento da sua empresa. Quando começamos um escritório de advocacia, é absolutamente normal fazer praticamente tudo. Você é advogado comercial, financeiro, administrativo, e muitas vezes até atendimento com os clientes você faz. E isso funciona. Na verdade, no começo, provavelmente é até necessário. O problema começa quando o escritório cresce e a rotina do fundador continua exatamente igual, porque entra mais clientes, entram funcionários, aumenta o faturamento, aumentam os processos, mas tudo continua passando por você. E existe uma consequência muito perigosa nisso. Você começa a se transformar no principal gargalo da própria empresa. Imagine construir um prédio de 10 andares e continuar querendo carregar pessoalmente cada saco de cimento. No primeiro andar, talvez você consiga. No segundo, começa a ficar difícil. No décimo, simplesmente impossível. Com o escritório, acontece exatamente a mesma coisa. Existe um momento em que trabalhar mais deixa de ser a solução, porque o seu dia continua tendo 24 horas. Então, se cada novo cliente gera mais trabalho para você, se cada novo funcionário gera mais perguntas para você, e se cada decisão precisa da sua aprovação, o crescimento da empresa aumenta também a sua sobrecarga. E chega um momento em que o limite di crescimento do escritório passa a ser o limite da sua própria agenda. Faça um exercício simples. Pegue sua agenda da última semana e analise onde você gastou o seu tempo. Quanto tempo foi dedicado a tarefas operacionais? Quanto tempo resolvendo problemas que alguém da equipe poderia ter resolvido? Quanto tempo rispondendo mensagens? E quanto tempo você dedicou a ações como estratégia, pessoas, indicadores, posicionamento, crescimento e direção do negócio? Essa análise é muito reveladora, porque existe uma diferença entre ser o dono de um escritório de advocacia e realmente exercer a função de CEO desse escritório. Você pode ser proprietário da empresa e continuar trabalhando como principal funcionário dela. E preste bem atenção, isso não significa que você precisa completamente abandonar a operação, nem significa simplesmente delegar tudo. Significa entender uma regra. Quanto maior fica o escritório, menos o seu tempo deveria estar nas tarefas que outras pessoas podem executar e mais deveria estar nas decisões que somente você pode tomar. Eu começaria com 3 perguntas. Primeiro, o que eu faço hoje que outra pessoa poderia fazer? Faça uma lista. Segundo, por que essa atividade ainda depende de mim? O que falta? Treinamento? Falta processo? Falta uma pessoa responsável? Ou talvez simplesmente você tem dificuldade de abrir mão do controle? E a terceira pergunta talvez seja mais importante. O que eu deveria estar fazendo como CEO e não estou fazendo porque estou ocupado demais operando? Talvez você não esteja analisando os números, talvez não esteja desenvolvendo seus líderes, talvez não esteja pensando em novos mercados, talvez não esteja acompanhando o comercial, talvez não tenha tempo para pensar no próprio estágio do escritório. É esse o verdadeiro custo da centralização. Não é apenas trabalhar demais, é deixar de fazer aquilo que poderia levar a empresa para outro nível, para outro patamar. Esse é um dos maiores saltos de mentalidade
que um advogado empreendedor precisa fazer. Durante anos, somos treinados para sermos bons advogados, estudar, conhecer, obviamente, a legislação, resolver os problemas, atender os clientes. Mas chega um determinado tamanho de escritório em que conhecimento jurídico sozinho já não é suficiente. Você precisa aprender gestão, precisa entender pessoas, precisa entender processos, precisa entender finanças, precisa conhecer os indicadores, precisa conhecer comercial, tecnologia e principalmente precisa falar e entender de estratégia, porque a partir daquele momento sua responsabilidade deixa de ser apenas resolver casos. Sua responsabilidade passa a ser também construir a empresa que resolve esses casos. Então, eu deixo um desafio para você. Olhe para a sua agenda dos últimos 7 dias e pergunte: minha rotina hoje é a rotina de um advogado che trabalha no escritório o de um CEO che sta costruindo o futuro desse escritório? A resposta pode mostrar exatamente onde está o próximo passo do seu crescimento. É essa mudança de mentalidade que eu quero desenvolver aqui através do método CEO da Advocacia. Se você quer construir um escritório que cresça sem depender de você para absolutamente tudo, inscreva-se no canal e siga esse perfil.